Olá pessoal, eu me chamo Kathleen Nicole e junto com meu colega David a gente vai estar aqui apresentando para vocês um pouco sobre a cristalinidade de metais e anisotropia, a compreensão da anisotropia. Ambos são temas importantes para o projeto de materiais e aplicações nas mais diversas áreas, dependendo do material, a sua aplicação. Então, para esse tipo de coisa, basicamente todo tipo de coisa, a gente precisa ter um entendimento do material que a gente está usando, sua finalidade e as propriedades que eles têm que ter. Vamos iniciar aqui falando um pouco sobre os monocristais, Afinal, o que é um monocristal? Um monocristal ele é um material cuja disposição dos átomos em seu interior se dá de forma periódica ou repetitiva ao longo de toda a sua estrutura, toda a estrutura do sólido. Como assim? Eu trouxe aqui alguns pontos para vocês, e vamos começar falando sobre o seu arranjo atômico. Todos os átomos, íons ou moléculas em um monocristal estão dispostos de um arranjo tridimensional contínuo e repetitivo. Então, a gente vai ter uma estrutura nele que vai se repetir em todo o seu interior, sem começo e sem fim. Com isso, a gente entra no segundo ponto, que são as fronteiras de grãos internos. Ele não tem nenhuma fronteira de grão interna, porque como eu acabei de dizer, ele não tem começo e não tem final. É uma coisa uniforme, uma coisa homogênea. Então, não há descontinuidades ou fronteiras de grãos internacionais em um monocristal. E devido a isso, dá para imaginar aí que ele deve ter algumas utilizações bastante específicas, algumas aplicações específicas, que aqui eu estou trazendo alguns tipos para vocês, que são dispositivos eletrônicos, lasers, sensores em diversos campos da pesquisa científica. Aqui na imagem nós podemos estar vendo um monocristal de silício e a sua aplicação em uma placa solar. Aqui na esquerda nós temos um policristal e aqui na direita nós temos um monocristal. A diferença deles é nítida. Como dá para ver no nosso monocristal, é uma coisa mais uniforme, uma coisa que você não consegue ver um começo e um final. É uma coisa única e singular. E num policristal não, você consegue ver diversas formas, diversos contornos de grãos por aí. Então, é justamente sobre isso que se trata um monocristal. Os monocristais são amplamente utilizados em aplicações que exigem alta pureza e consistência nas propriedades do material. Então, são aplicações bem específicas para coisas realmente bem específicas. O monocristal ele pode ser encontrado na natureza, só que de uma maneira mais incomum do que um policristal, É mais difícil você encontrar um monocristal na natureza com tanta facilidade. Então, os monocristais eles também podem ser fabricados. Mas agora, entrando em monocristal, eu também trouxe aqui para vocês um exemplo de um policristal. E o que é um policristal? Um material policristalino, dizer que o material ele é um policristal, é uma denominação que é dada para sólidos onde diferentes orientações se encontram presentes, dando a esse material propriedades físicas, químicas e biológicas. E eu novamente trouxe aqui pontos para vocês sobre os grãos, as fronteiras e as aplicações dele. Passando aqui primeiro para os grãos do seu interior, eles são múltiplos, Nos policristais, vários grãos cristalinos com diferentes orientações de estruturas estão presentes. Então, não é uma coisa mais uniforme, uma coisa homogênea, uma coisa única, que você não vê um começo, um fim, ou você não consegue identificar. Nos policristais já é o contrário, você consegue ver que tem diferentes materiais porque eles não estão homogeneizados, eles estão separados. E nisso nos traz as fronteiras de grãos. As fronteiras de grãos, ou interfaces entre os grãos, são características distintivas dos policristais, porque você consegue ver as fronteiras de grãos. Você consegue identificar que aqui é de uma cor, aqui é de outra, então são dois materiais diferentes, que você consegue ver um começo e um final. Você consegue distinguir o que tem ali. E nas suas aplicações, elas podem ser em metais, em cerâmicos, em polímeros e em meios industriais. Então aqui, novamente, nós vamos olhar para essas duas imagens aqui. A imagem menor traz de uma maneira geral como se determina um policristal.
você consegue ver ali que são diferentes nichos, diferentes famílias de materiais ali, né? Digamos assim, famílias entre aspas, né? Você consegue ver que você tem uma divisória ali e que nisso nós vamos ali para a última imagenzinha do campo, que são linhas. Você consegue ver que tem linhas ali. Então aqui, nessa imagem, né, de uma estrutura metalográfica de um aço envelhecido, nós conseguimos distinguir que tem uns pontos mais claros e uns pontos mais escuros, né? Aqui nós temos ferrita e perlita, né, o mais escurinho e o que não tá, e nós conseguimos ver diversas linhas. E essas linhas são os contornos de grãos que estão separando o material, né? Não é uma coisa mais homogênea, é uma coisa que está ali separada e nitidamente nós conseguimos ver essa separação. Os policristais, eles são comuns em determinados materiais e são usados em diversas aplicações devido à sua resistência e facilidade de fabricação. Diferentemente de um monocristal, onde se precisa ter todo um cuidado na sua fabricação, justamente por ser uma coisa homogênea e que não pode ter contorno de grãos, logicamente se faz mais fácil, né, uma coisa mais simples de realizar, a fabricação de um policristal, onde você não tem mais essa preocupação se está sendo ou não homogêneo ali aquele material, porque justamente essa distinção vai dar características de resistência no seu material e vai alterar suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Dependendo do material e sua utilização, os policristais eles são mais utilizados, amplamente mais utilizados do que os monocristais. Agora eu vou passar para o David, onde ele vai falar do nosso segundo tópico, de anisotropia. Falando um pouco sobre a anisotropia. Para a estrutura atômica, ela é altamente organizada e repetitiva em única direção, o que leva a propriedades distintas dependendo das direções específicas. Na questão das propriedades, algumas propriedades que podem ter um material anisotrópico é a resistência, condutividade elétrica, índice de refração e entre outros possíveis em materiais também, que podem ser diferentes dependendo das direções diferentes. Uma característica de materiais anisotrópicos é que as propriedades físicas ou mecânicas variam dependendo da direção em que são medidas. E a anisotropia ocorre frequentemente em monocristais. Diferente da anisotropia, a isotropia na estrutura atômica está relacionada à distribuição e organização dos átomos em um material, de modo que suas propriedades sejam uniformes em todas as direções. Para o arranjo atômico, em material isotrópico, os átomos estão dispostos de maneira regular e simétrica em todas as direções. Isso implica que não há preferência direcional na organização dos átomos. Para propriedades, a gente vai ter como exemplo resistência, condutividade, índice de refração e entre outras possíveis em materiais, também como comportamento mecânico. Em materiais isotrópicos, não importa em que direção você meça uma propriedade, os valores sempre serão os mesmos, o que é comum em policristais. A isotropia é frequentemente uma característica desejável em aplicações de engenharia, pois ela facilita a previsão e o projeto de materiais e componentes. Agora vamos falar um pouquinho de textura. O que é a textura? A textura ela pode ser geneticamente definida como uma condição na qual a distribuição de orientações dos grãos em um policristal não é aleatória. Como na maioria dos metais policristalinos, possuem orientação preferencial. Eles tendem a ser anisotrópicos, e a intensidade dessa anisotropia depende do grau de alinhamento dos cristais. A gente pode ter cristais anisotrópicos tanto homogêneos quanto heterogêneos. E é importante também destacar que a textura não se refere à forma dos grãos, mas sim à forma na qual a rede cristalina desses grãos é arranjada. É importante destacar que a natureza anisotrópica ou isotrópica de um material desempenha um papel importante na seleção e projeto de materiais para aplicações específicas, como por exemplo, isolantes térmicos e elétricos. Materiais isotrópicos são frequentemente usados como isolantes térmicos e elétricos em diversas aplicações, desde que seja para isolamento de fios até isolamento térmico de dispositivos eletrônicos. E também outra característica para materiais anisotrópicos são materiais como fibra de carbono e matrizes poliméricas.
que são usadas para aplicações aeroespaciais e automotivas, devido à sua alta resistência e à sua leveza. Dito isso, a gente finaliza nossa apresentação e agradece por todos terem vindo aqui nos prestigiar, e é isso. Obrigado.